Gente, é fácil a gente manter a calma no dia a dia? Não é fácil. A gente se irrita? A gente se irrita. Mas vamos pensar aqui comigo. Você lembra das vezes que você se irritou? O que aconteceu depois? Eu me lembro bem quando aconteceu comigo. Teve várias situações assim na minha vida, mas eu vou passar aqui para vocês dois cenários, coisas que aconteceram mesmo comigo, para vocês verem como que a nossa energia, né, como que o que a gente emana faz toda a diferença para o que a gente recebe depois. Teve uma vez que eu estava dirigindo aqui na minha cidade e de repente um ônibus me cortou, ele entrou na minha frente e eu me irritei. E logo depois, assim, alguns segundos depois, teve uma moça que bateu no meu carro, na traseira do meu carro. E aí a gente parou, a gente resolveu a situação, né? Acionou o seguro, tudo mais, a gente conversou. Até depois a gente até ficou amiga, tomou um café juntas, assim. Apesar disso, foi uma situação que não é desejável, né, assim, pra gente, porque acaba atrapalhando, a gente se atrasa, a gente tem que parar um pouco a nossa vida para ir consertar o carro, então não é uma situação que a gente deseja, né, assim, para nossa vida. Mas o que, que eu quero passar para vocês? Que o que eu emanei naquela hora atraiu algo ruim, que na verdade foi na mesma vibração, né? Então o que eu emanei ele voltou para mim e foi muito rápido, né? Foi uma coisa instantânea. Então não foi porque a minha irritação me desequilibrou e eu bati no carro de alguém. Na verdade, eu me irritei e uma outra pessoa veio e bateu no meu carro. E engraçado que comentando com ela, eu comentei com ela isso, né? Eu falei, nossa, um pouquinho antes de você bater no meu carro, eu tinha me irritado com o ônibus, né, que tinha entrado na frente do meu carro. Aí ela falou que aconteceu a mesma coisa com ela. Ela se irritou com alguma coisa que aconteceu no trânsito, e aí logo em seguida é, aconteceu o acidente. Então aí a gente já vê que isso não é uma coincidência, né? Aí eu vou contar uma outra historinha agora. Teve uma vez que eu fui num cartório que tem também aqui na minha cidade. Eu fui na hora do almoço do meu trabalho, então eu tinha um tempo, né, certo, para ir, voltar e almoçar ainda também. E aí eu cheguei lá, eu não sabia, mas era o dia da matrícula da universidade aqui da minha cidade. Então, vocês imaginam, o cartório estava lotado e tinha muita gente mesmo, porque normalmente a gente pega uma fila, né, pequena tal, mas esse dia não, era uma fila muito grande. A minha senha, eu acho que faltava 40 números para chegar na minha senha, era uma coisa assim. E eu sempre tive problema, né, com esperar, com fila, nunca tive muita paciência. E só que como eu comecei a fazer um trabalho comigo mesmo, né, um trabalho interno, para ir mudando esse comportamento, porque como eu contei na história anterior, esse tipo de reação geralmente ele acaba numa situação ruim. Às vezes pode não acontecer, né, algo como um acidente, né, que eu contei, mas a gente não fica bem, a nossa energia muda, o nosso corpo sofre também com isso. Aí depende da pessoa, né? Eu costumo, tenho uma tendência a ter problemas no estômago. Hoje está super estável, mas em situações que a gente sente nervoso, sente uma ansiedade, alguma coisa. Então, uma das primeiras coisas que eu sinto é o meu estômago. E cada pessoa, ela sente de uma forma, né? De qualquer forma, a gente muda a nossa vibração, a nossa energia não fica muito legal e isso não traz nada de agradável, né? E aí, voltando lá para o cartório, nesse dia eu resolvi fazer esse trabalho, né, colocar em prática. Aí eu pensei assim, bom, eu não quero voltar aqui depois, eu não quero ter que ir embora e voltar outro dia. Então eu vou esperar, e eu vou esperar pacientemente, vou aceitar essa situação e vou esperar o tempo que for preciso. E aí passou também muito pouco tempo, passou alguns minutos, e um homem levantou e perguntou se alguém queria a senha dele. Ninguém respondeu. Ele falou alto, tinha bastante gente perto, ninguém respondeu. Aí eu falei assim, qual que é o número da sua senha? Aí ele falou, a senha dele, ele precisaria esperar, acho que uns 5 números para chegar no número dele, né? Aí eu falei, eu quero. E ninguém quis, ninguém se manifestou. Aí eu peguei a senha dele,
esperei muito menos tempo do que estava previsto inicialmente. E aí eu falei, gente, como que uma atitude nossa já muda tudo, né? Então esses foram 2 exemplos, né, que eu passei para vocês, um com um final não muito feliz, né, e o outro com um final um pouquinho mais legal, e para mostrar para vocês que a serenidade, né, a nossa calma interna, nossa paz de espírito é uma escolha diária. Então depende muito do que você decide fazer com o seu dia. Esse é um trabalho que às vezes pode ser mais difícil para algumas pessoas, mais fácil para outras, porque cada um tem um temperamento. Eu já falei em outros vídeos, né, sobre o Ayurveda, sobre a gente descobrir o nosso biotipo, que cada um já vem, né, com algumas características de nascimento já, tanto físicas, que são mais óbvias, né, mas de temperamento, de personalidade. O que eu digo para vocês é que, independente do grau de dificuldade que seja para a pessoa, é possível que a gente mude a nossa vida. E essas pequenas atitudes, essas pequenas decisões que a gente toma, elas transformam a nossa vida. Começando por onde? Por você mesmo. Então, começa pela gente. Então, o que a gente movimenta, o que a gente transforma internamente, isso reflete no externo. As pessoas percebem, a gente percebe que a gente começa a ter resultados diferentes, as pessoas se sentem mais à vontade com a gente começa a ter resultados mais positivos em todas as áreas da nossa vida. É claro que isso é um processo, às vezes mais demorado para uns, mais rápido para outros. Os problemas não vão deixar de acontecer, mas eu te garanto que eles vão diminuir, porque a gente começa a atrair menos coisas ruins, a gente começa a atrair situações mais favoráveis para a gente. E o principal, a gente começa a ter mais controle sobre as nossas emoções. Então, quando a gente para e reflete, ao invés de reagir, né, de forma rápida, né, para qualquer situação, qualquer provocação de pessoas ou de situações, a gente percebe que a gente consegue controlar as nossas emoções. E aí a gente consegue encontrar melhores saídas para qualquer situação que apareça na nossa vida. E existem ferramentas que ajudam a gente a ter esse centramento, a gente conseguir controlar a emoção, controlar os nossos pensamentos, e com essas técnicas a gente vai treinando essa serenidade. Com as minhas experiências de vida e com as ferramentas, né, que eu aprendi ao longo aí da minha trajetória, eu estou criando um projeto muito legal, ele está ficando muito bacana, e ele está ainda no processo de gestação, mas logo eu vou começar a falar sobre ele, e eu acho que ele pode te ajudar muito a encontrar o seu eixo, a você voltar mais para dentro, se conhecer melhor, ter controle das suas emoções e para você ter uma vida mais feliz. Se você gostou desse conteúdo, curte esse vídeo, passa para alguém que você sabe que possa ajudar essa pessoa, que ela goste desses assuntos. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.